Boa tarde! Estamos presentes na véspera do futuro. E daqui, mirando dias melhores, começamos o nosso programa. E como sempre, tem muita informação sobre a educação para você. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Está no ar, TV Sintese. Está em cartaz no Cine Resistência deste sábado o documentário Fantástica Fábrica de Golpes. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Dois jornalistas brasileiros radicados no Reino Unido investigam a longa tradição de golpes de Estado no Brasil e na América Latina. Eles revelam como a grande mídia e as fake news tiveram um papel fundamental na derrubada de Dilma Rousseff, na prisão política de Lula e na ascensão da extrema-direita no Brasil. Imagens de arquivo e reportagens são combinadas com entrevistas, que incluem a ex-presidente do Brasil, ganhadores do prêmio Pulitzer e Nobel, advogados de direitos humanos e músicos. A trilha sonora original é assinada por Érica Nandi, com canções compostas pelo icônico Chico Buarque de Holanda. Este documentário está disponível no YouTube por um período determinado. Então, não perca tempo. Aproveite que hoje é sábado e assista a Fantástica Fábrica de Golpes. Aprecie sem moderação. No escurinho do cinema. Chegou a hora da nossa entrevista especial deste sábado. Está aqui comigo no estúdio o presidente do Sintese e da CUT Sergipe, professor Roberto Silva. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Roberto, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a luta do Sintese no interior do estado para fazer valer a lei do piso. Eu sei que você está caminhando muito aí por todo o Sergipe nessa labuta. Então, conta pra gente um pouco dessa conjuntura, da situação da atualização do piso em nosso estado. Veja, no início do ano o piso foi reajustado em 33,24%. Alguns prefeitos de imediato já negociaram no primeiro semestre de 2022. Mas nesse momento nós estamos vivendo um cenário de muito enfrentamento, né? Há alguns gestores que insistem, dificultam a negociação em relação ao piso. A gente sabe que os educadores de Sergipe não são fáceis, não abrem mão do direito, estão na luta, estão na resistência. Isso é muito bonito. No estado inteiro a gente convive com lutas, com ocupações, com atos, com paralisações. Está muito bonita a luta em Sergipe, né? Mas nós estamos trabalhando com a ideia da luta política, a luta judicial, porque nós temos hoje decisões judiciais pacificadas, determinando que o piso é lei, tem que ser respeitado, tem que ser cumprido. A última decisão importante que nós vivenciamos foi a decisão do município de Neópolis, né, que o município recorreu até o STF, nós ganhamos, hoje é uma decisão que serve para o Brasil inteiro, que o piso tem que ser pago na carreira, respeitando os direitos do magistério. O STF devolveu o processo para a comarca de Neópolis, e a semana passada nós negociamos, a partir de uma audiência de conciliação convocada pela juíza da cidade, nós conseguimos assinar um acordo judicial onde o município se compromete a reajustar o piso de 2014 até agora, reajustar os próximos pisos a partir de 2023 e também começamos a discussão também dos passivos que tem lá dos professores com a justiça. Esse é o cenário que a gente vive no estado inteiro, né? Nós tivemos essa semana a ocupação dos professores de Itaporanga da Ajuda na prefeitura, também nessa luta pelo piso salarial. Então, a luta está acontecendo no estado todo, está bonita, está bom de se ver essa resistência do magistério sergipano. Lutar é preciso, lutar pela vitória, mas é preciso também que os prefeitos e prefeitas compreendam o que você disse. O piso é lei e lei deve ser cumprida. E nós estamos sempre esperançando e lutando, que é fundamental. Com certeza. Roberto, a gente não podia trazer você aqui hoje, uma véspera de eleição, e não falar sobre este assunto, né? Não tocar nessa situação do nosso país. Então, avalia para a gente, faz uma análise do estágio democrático do Brasil hoje. Veja, a gente vive um cenário muito complexo, né? Essa eleição 2022, eu acho que é uma das eleições mais complexas desde o processo de redemocratização do país, né? Quando nós passamos a ter eleições diretas, nós vivemos um período de ditadura, né? De ataque à democracia.
né, que foi até 85, depois teve todo um processo de redemocratização, e a gente vive um cenário de questionamento da democracia, de questionamento das urnas eletrônicas, de questionamento das eleições, de questionamento desse processo democrático que a gente vive. A gente sabe que é preciso melhorar, né? É preciso ter uma reforma política no Brasil. E isso, todo brasileiro defende a necessidade de uma reforma política. E nós defendemos, mas uma reforma política que passe pelo controle social do povo. A gente vive um cenário as pessoas desacreditam um pouco, né, na política e nos governantes, nos políticos, porque na eleição se promete muito e quando passa a eleição, muitas vezes pouco se faz. Então a gente vive, é preciso ter uma reforma política que de fato o povo possa ter controle sobre o programa de governo dos candidatos. Se eu sou candidato ou candidata e eu prometo fazer algo caso eu ganhe para o povo, eu preciso no meu mandato cumprir a minha promessa. Isso é o controle social. Isso acontece em vários países do mundo. Se eu não cumpro o que eu prometi durante a eleição, o meu mandato precisa ser questionado. A reforma política tem que passar pelo controle social do povo brasileiro durante os 4 anos. Isso é necessário, fundamental e precisa acontecer. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos vivendo um processo democrático com as regras atuais em jogo e essas regras estão em questionamentos, que sempre foram assim. Então, as pessoas precisam estar atentas a esse processo. Eu conclamo aqui a todos que estão nos assistindo que vá votar, que vote, que exerça esse direito democrático fundamental. É fundamental que a gente vote nos candidatos que a gente se identifica que vai ser melhor para o nosso país, melhor para o nosso Estado, porque é isso que fortalece a democracia e é isso, fundamentalmente, que fortalece as políticas públicas. Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas, e às vezes com aluno até, que diz, eu não gosto de política. Você não gosta, vai ser governado com quem gosta, né? Então é preciso a gente gostar de política, que são os políticos que são eleitos, que serão eleitos amanhã, que vão melhorar ou piorar as nossas vidas, a depender das políticas que vão ser executadas. Então vamos às urnas, pessoal. Com certeza. Roberto, durante todo o mês de setembro, o Sintese entrevistou em seu programa de rádio Sintese em Ação, que vai ao ar nos sábados pela manhã, os candidatos ao governo de estado. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com aqueles que foram lá no estúdio, na Rádio Jornal, onde o nosso programa é transmitido aqui para Aracaju, e vamos ver o que esses candidatos e candidata falaram sobre o que eles pensam para a educação de Sergipe. Roda aí. Ao meu lado, a candidata Niuly Campos, pelo PSOL. Niuly, você tem 1 minuto para falar para o pessoal que está em casa, para o povo de Sergipe, um pouquinho sobre o seu projeto de educação para o nosso estado. Nosso governo vai construir coletivamente uma lógica de educação diferente do que está aí, sem sucatear a nossa educação. Vamos fazer a educação democrática, inclusiva, que respeita professores e profissionais da educação, que paga piso, reestrutura a carreira, que entende a importância de dialogar com a comunidade escolar, de colocar os nossos alunos para participarem, inclusive, da construção da gestão democrática da nossa educação. É preciso investir em educação em tempo integral, é preciso investir em creches, em educação que a gente leve para o interior do estado, reformule, reestruture as nossas escolas, garanta investimento em tecnologia, em acesso à internet de qualidade. Tem muito a ser feito, mas nós vamos, de fato, ter compromisso com o fortalecimento do serviço público e com o fortalecimento da educação pública e de qualidade. Dr. Cláudio Geriatra, candidato ao governo do estado de Sergipe. Dr. Cláudio, o senhor tem 1 minuto para falar para o pessoal que está em casa sobre o seu projeto para a educação do nosso estado. Muito bem. Sou Cláudio, médico geriatra, médico dos idosos. Temos que esclarecer o seguinte, gente, tem a ver com a educação. Cerca de 70% dos idosos sustentam filhos e netos, jovens que estão no sistema educacional. A gente sabe que esses idosos também se preocupam com o futuro desses filhos. Muitos deles têm insônia, ansiedade por causa disso. E a melhor forma de garantir o desenvolvimento, trabalho, emprego para o jovem é o sistema educacional. A gente precisa fortalecer a educação, fazer o jovem chegar em casa e ter saudade da escola. E Cláudio, governador, com certeza vai fazer isso para vocês. A gente vai fazer um ensino maravilhoso, integrativo, com participação, com esporte, um ensino integral, para que os pais saibam, durante o dia que trabalham, que os filhos estão sendo bem assistidos, bem alimentados. A gente vai garantir um futuro, uma educação plena para Sergipe, garantir um futuro de desenvolvimento.
A gente vai ensinar o jovem a tratar bem o turista, a empreender, a fazer um bom agronegócio. A gente fazendo tudo isso, a gente garante enriquecimento de Sergipe, tranquilidade para o futuro de Sergipe, paz e segurança, com saúde também. Candidato Alessandro Vieira, o senhor tem um minuto para falar para o pessoal de casa como a educação do nosso estado será tratada caso o senhor ganhe o pleito eleitoral. A educação pública é ferramenta fundamental para o desenvolvimento do sergipano, da sergipana e para o resgate da nossa economia. Nós temos hoje alguns dos piores resultados do Brasil. Nós somos um dos 5 piores estados na maioria dos indicadores e nos últimos 15 anos nunca atingindo o mínimo de resultado desejado. Você corrige isso com investimento em infraestrutura, valorização e respeito para os trabalhadores da rede pública. Existe um potencial gigantesco aqui. Nós temos, pela educação, como resgatar esses jovens que hoje estão abandonados e trazer o avanço da escola em tempo integral, a inserção do ensino técnico profissionalizante e financiamento justo e adequado. Dá para mudar Sergipe, depende do eleitor. Eu conversei também com a nossa diretora do Departamento de Comunicação do Sintese, que acompanhou as entrevistas durante essas 4 semanas de setembro. E Leila fez uma análise, uma avaliação de como foi a entrevista dos candidatos. Vamos ver. Leila, como você vê a importância do Sintese abrir o seu espaço, seu programa de rádio, para trazer essas entrevistas? E avalia para a gente também aqueles candidatos que não compareceram, sobretudo aquele que não assinou a carta compromisso com o Sintese. O que você acredita que isso representa? Bom, Luana, vamos começar pela questão positiva da abertura do programa para todos os candidatos. Foi garantido aos 8 candidatos e, na verdade, a 7 candidatos e 1 candidata ao governo do Estado, o mesmo tempo, o mesmo espaço que poderia estar aqui no programa, dialogando com a sociedade sergipana sobre a questão educacional. Isso foi garantido para todos e toda. Alguns não souberam aproveitar esse espaço, né, infelizmente, não deram a devida, vamos dizer assim, importância desse diálogo com a sociedade sergipana, porque eles não estavam vindo apenas responder às questões que o Sintese elaborou, mas também a questões que professores e professoras nos enviaram a partir dos programas de governo que eles apresentaram. Então, era um diálogo realmente amplo. Então, agradecer aos candidatos que aqui estiveram, que compreenderam da importância do espaço, que dialogaram com a sociedade sergipana, chamar, né, assim, um pouco a atenção dos que, infelizmente, não estiveram aqui, mas colocar sempre que o espaço do Sintese é um espaço democrático, a gente não deu espaço a X ou a Y, a gente deu espaço para todos, e colocar que para aquele candidato que, infelizmente, não assinou a carta e não compareceu ao programa, porque mesmo ele não tendo assinado a carta compromisso, nós demos o espaço do programa, nós convidamos para que ele viesse, para que tivesse esse espaço aqui conosco. Não quis, é um direito, né? A gente sabe, cada candidato sabe, tem ciência da importância do espaço que ocupa. Aos que ocuparam, nosso agradecimento. Aos que não quiseram ocupar, a gente deseja uma boa sorte aí no processo. Estamos na véspera da eleição e agora a sociedade sergipana já ouviu de cada um e de cada uma que participou as suas intenções para com a educação no estado de Sergipe, e para nós é isso que é o mais valoroso. Roberto, a gente acabou de ouvir a professora Leila. Também quero saber a sua opinião sobre a importância desse espaço promovido pelo Sintese e conta pra gente como é que foi esse processo. Mas antes de você responder, eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o assunto. Os candidatos Rogério Carvalho e Valmide Francisquinho tiveram o mesmo direito dos demais candidatos, porém não compareceram para suas respectivas entrevistas. Fábio Mitidieri também foi convidado pelo Sintese, mas não respondeu ao convite nem assinou a carta compromisso com a educação, o que é uma pena, pois nós temos a certeza que esses candidatos, assim como fez o Sintese, poderiam contribuir muito para o debate político e democracia em nosso estado. Portanto, observações feitas. Por gentileza, Roberto, responda as perguntas. Veja, a carta compromisso foi uma construção do Sintese dialogada desde o mês de maio, que a gente vem discutindo com o magistério a necessidade de construir essa carta. Nós aprovamos essa carta numa assembleia que realizamos no mês de julho. Deliberamos nessa assembleia que o Sintese ia abrir seus espaços de comunicação para divulgar as propostas dos candidatos, que assinasse a nossa carta compromisso. De forma antecipada, nós enviamos essa carta com os critérios para que os candidatos assinem, explicando
toda a situação, inclusive assegurando espaço para que eles fossem à nossa sede para assinar o documento, sendo transmitido por nossas redes sociais. Infelizmente, o candidato Fábio Mitidieri não compareceu para assinar a carta compromisso, que a gente lamenta, né, porque quem ganhar a eleição para governador, né, nós esperamos que cumpra o que está na nossa carta compromisso. São pontos que avaliamos fundamentais para melhorar a qualidade da educação no nosso estado, assegurar o direito à educação dos estudantes, está sendo hoje negado pela Secretaria de Estado de Educação. A política da SEDUC ela é muito ruim, a negação do direito à educação e a valorização dos profissionais do magistério, dos profissionais da educação, que estão sendo seus direitos retirados de forma vil dos últimos governos. Então a gente espera ter uma relação de diálogo, uma relação de construção de uma política educacional que valorize os professores, que valorize os estudantes e que melhore a qualidade da educação no nosso estado, que é o que todos desejam. Então, a gente lamenta essa não assinatura do Fábio Mitidieri, mas esperamos que, a depender de quem ganha a eleição, a carta compromisso do Sintese seja a referência do diálogo para a gente construir educação de qualidade em Sergipe. A importância desse espaço foi também para que os candidatos ali pudessem expor o projeto deles para a educação, não é isso, Roberto? O espaço foi muito importante, porque a gente viu concepções de educação mais variadas durante as entrevistas. Eu estive acompanhando as entrevistas e é muito emblemático. Eu recomendo que quem não assistiu, assista. Está no YouTube do Sintese. No YouTube, TV Sintese. Então, do TV Sintese é muito importante, porque tem concepções de educação as mais variadas. Isso é muito importante, especialmente para os professores e professoras que nos assistem. Vá lá no YouTube Sintese, assista, que vocês vão gostar. Mas esperamos que quem ganhe a eleição tenha a carta compromisso Sintese como norte para a gente construir uma educação diferente para Sergipe. Professor Roberto Silva, a gente está finalizando a nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você mais uma vez fizesse uma convocação ao pessoal de casa, chamando para a eleição, para a importância de participar da festa da democracia. Eu peço a todos que vão votar, né? Vote no candidato, na candidata que você entender que é o melhor para o Estado, que é o melhor para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador, para presidente. É um momento muito importante, é uma eleição muito importante, né? É uma eleição que a gente elege quem vai governar o país, quem vai governar o Estado e também quem vai estar no poder legislativo, que é tão importante quanto o executivo. Muitas vezes a gente valoriza muito o voto para presidente, para governador e não valoriza tanto o voto para deputado federal, senador e deputado estadual. São eles que aprovam as leis que melhorarão ou piorarão as nossas vidas em função das políticas que serão executadas pelo Poder Executivo. Portanto, muita atenção em quem a gente vai votar, exerça seu direito democrático, vote e fortaleça a democracia no nosso país. Bora para as urnas, galera. Obrigada, Roberto. Até a próxima. Amanhã será dia 2 de outubro, um dos dias mais importantes das nossas vidas. Depois de amanhã será outro dia, mas que dependerá do dia anterior, que será amanhã. Todos os amanhãs que virão depois irão pelo mesmo caminho. Amanhã é o dia de experienciarmos o suprassumo da democracia. Amanhã teremos eleições no Brasil. Por isso, vamos terminar o nosso programa de hoje com um poema de Bertolt Brecht, que tem como título Nada é impossível de mudar. Pense nele antes de votar amanhã. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente. Não aceites o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Para você, uma boa tarde e boa sorte. E feliz amanhã. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais